estamos aqui para mais uma vez para falar de amorosidade. O tema de hoje é flexibilidade. Eu sou o Daniel Araújo, Josué Sirtoli, Lindomar Pissotto, Guilherme Pesce. Com relação à flexibilidade, na vida principalmente, a gente vê que a vida, tem até um ditado que diz assim: a vida é dura para quem é mole. Sucede que não necessariamente que as pessoas sejam mole que a vida vai ser dura com ela, mas a circunstância ela é proporcional a cada um, porque segundo outro provérbio que diz que Deus dá o fardo a quem pode carregar. E o que é que nós temos aí, Jesus? Bom, primeiro falar sobre flexibilidade, que o Pai Joaquim vai nos dizer o seguinte, que seja como o bambu, se curve na direção que o vento soprar, não vá contra a vida. E isso é muito interessante, porque o Buda fala sobre isso. Nós vivemos tentando represar a vida, ou seja, nós vivemos numa busca incessante de fazer com que a vida faça o que a gente quer. E nós não compreendemos que a vida, como o Buda mesmo coloca, é um rio que não pode ser represado, que não importa o que tu coloque na frente dele, ele vai passar por cima do obstáculo, vai passar por cima de ti. Né? E esse passar por cima é justamente criar tribulação, porque tu vai contra a vida, tu luta contra a vida. Né? Então eu acho que a questão da flexibilidade está muito envolvida nisso. Está envolvida em tu compreender, que tu compreenda o engendramento, como as coisas se colocam, e a partir disso, dance conforme a música. Né? E não fique só buscando o que tu quer, do jeito que tu quer, como tu quer, não fique só buscando as tuas condições. Então é necessário ser flexível para se almejar um estado de espírito de paz, harmonia e felicidade. Então a pessoa um dia antes programa, no dia da manhã eu vou fazer 5 coisas, tal horário eu vou fazer tal coisa, e daí começa a aparecer imprevistos e situações, e daí não consegue fazer, daí se frustra, e por que o outro me atrapalhou, por que eu não consegui, daí ele está sendo inflexível. Então o programa reencarnatório está seguindo o seu curso, né? E talvez aquelas coisas que tu programou não estão ali. Então, muitas coisas tu não vai conseguir fazer, e vai ter que entender que não era para fazer, e algumas coisas tu vai ter que se ajustar. Então, esse jogo de cintura que o brasileiro tem bastante, né? E daí, não no sentido pejorativo de burlar a situação, mas sim, o ótimo é o 100%, mas entre o bom e o ótimo é melhor ficar com o bom, né? Que o ótimo é quase inatingível, então fique com os 80% da tua meta de 100, né? E se adapte ao meio, senão vai ser rígido. É que nem correr numa mata cheia de árvores, não, eu vou seguir o reto, vai dar com a cara na primeira árvore, não vai conseguir se desviar. Isso é muito interessante, porque quantas vezes na nossa vida, por não ter alcançado a meta que nós nos propomos, né, os 100%, nós denegrimos os 60, 70, 80, 99 que nós chegamos. Sim. Então talvez é compreender que se não se chega ao 100%, é porque não se tem consciência para isso ainda. E que a gente tem que buscar entendimento de que aqueles 60, 70, 80% que se alcançou já foi maravilhoso. Não vamos jogar, né, 80 fora porque nós tínhamos uma expectativa de 100. E não sofrer por isso, né? A gente se cobra muito disso, né? E depois a gente se culpa de não ter conseguido. E aí é aquilo ali que tu falou, tu esquece tudo aquilo que tu conseguiu chegar. E também para o outro, né? A gente quer que o outro nos atenda 100% das nossas expectativas. Daí o outro nunca vai conseguir, né? Porque é só aumentar o nosso... E a grande questão é exatamente isso. Mas, e a tua reflexão de quanto tu atende da expectativa do outro para esperar que o outro diga qualquer coisa, de querer qualquer coisa do outro, né? Então, tu não é flexível, tu não vai receber com bom grado o que vem. Tu vai querer outra coisa, né? Então, rigidez nos teus desejos. Usando como exemplo a colocação que o Lindomar fez inicialmente a respeito de você sair, até se planejar no dia anterior e fazer o teu planejamento e você não conseguindo fazer aquelas etapas do seu planejamento, você muitas das vezes se frustra. E essa frustração é justamente que faz você sofrer. Então, como Deus nos coloca aqui nesse mundo para a gente ser feliz,
as circunstâncias aí que a gente busca empreender traz situações que a gente tem que ser feliz mesmo indo esses reveses vindo em nosso encontro, né? Então, puxando um pouco disso, eu passei por umas experiências assim, e todo mundo tem, às vezes, no trabalho, faz parte de um processo burocrático que passa na mão de 4 ou 5 para o trabalho ser feito, e tu está no meio desse processo. Então, eu me irritava se aquele não me respondia rápido o que eu precisava, então o processo eu não conseguia dar sequência, e às vezes os que estavam me cobravam e eu tinha que cobrar daquele, daí parece que demorava mais. Daí as entidades falaram, enquanto tu sofrer por causa disso, a situação para, e daí tu acaba julgando, continua tu acaba julgando aquele que não te respondeu no tempo que tu queria, e tu não está na pele dele. Às vezes ele tem problemas bem mais graves para responder do que aquela besteirinha que tu está querendo. E às vezes não tem nem urgência nenhuma. Tu criou a urgência porque tu quer que ele seja sanado o quanto antes. Daí tem aquela que Deus gerencia até a ida no banheiro de nós, do que vai todo mundo junto. Sim. Então é Deus que está gerenciando ali, né? Vai fazer agora. Aquele lá está irritadinho, então espera um pouquinho mais. Né? Então tem alguém gerenciando isso que não é tu, né? Então tu só sofre em vão, querendo que o outro. Daí tu pode até ligar para o outro e soltar os cachorros, ele pode até fazer aquilo para ti, mas na próxima ele vai demorar mais. Então comecei a deixar. Leve o tempo que levar, não é eu que estou gerenciando esse negócio. Daí a pessoa começou a responder mais rápido. E até veio comentar, gostou que eu estou melhorando as respostas para ti? Sim. Mas quando eu disse, leve tem que levar, não vou mais sofrer com esse negócio aí. Porque senão tu resolve aquele ali em outro assunto igual. Que daí, e tem muita gente... mesma, mas e é exatamente isso, eu acho que o entendimento tem que ser feito exatamente esse, né? É a quinta verdade universal. Existe alguém que organiza tudo isso aqui, e esse alguém que pode chamar de Deus. E quando eu dizer organiza isso aqui, está falando de organiza todo esse universo, todo engendramento de vida para todos simultaneamente, né? E o que acontece é justamente isso. Quando tu deixou de ver problema na situação, cessa a prova, né? E quando cessou a prova, cessou o sofrimento, e as coisas começam a ser muito mais dinâmicas, porque não tem mais objetivo em fazer com que elas fiquem estagnadas. Agora, enquanto tu achar que alguma coisa na tua vida é ruim, tu pode ter certeza que essa coisa vai ficar se repetindo, até que compreenda o que Deus está querendo dizer para ti, que, cara, tu tem que amar a situação e não achar as coisas ruins na tua vida. Então, esse é um sinal na vida da gente, quando você vê que as coisas estão tendo recorrência constante assim, isso está sempre acontecendo na minha vida. Você não pode, como diz Albert Einstein, né? Sim, definição de falta de inteligência é fazer sempre as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Então, como você colocou, Josué, na primeira vez na leitura do livro, a questão do bambu, ele se verga na direção em que o vento sopra, e o carvalho quebra, né? E o carvalho quebra. Porque é o seguinte, a questão é que o carvalho ele não tem resiliência, já o bambu ele tem resiliência. E há uma distinção que a gente tem que fazer entre resiliência e tenacidade. A tenacidade é o que? Uma teimosia, né? Uma vez você sendo tenaz na coisa, sendo persistente e você não querendo se curvar às circunstâncias e ser maleável, flexível, você acaba se quebrando. É o passarinho que senta no galho fino, no galho arca, depois o passarinho sai e volta, o judô também, né? O cara já vem e deixa passar, então deixa passar e depois ele retorna. E voltando antes, não ser flexível é querer que tu seja atendido, o resto se dane. E isso aí, tem claro que a vontade do pra ti está plantando vento, né? Recolher tempestade. Eu acho que, exatamente, que essa questão de... Só tu é filho de Deus, os outros não são. Da flexibilização passa muito por se universalizar.
E o que é se universalizar, né? É estar onde tu está, vivendo aquilo que acontece naquele momento. Mesmo que aquilo que aconteça seja diametralmente oposta de todas as tuas convicções. Se não pediram a tua opinião, se tu está em Roma, viva como os romanos. Então, se tu chegou em algum lugar onde as pessoas, sei lá, tem uma prática que tu não comunga, se tu está ali, comungue, né? Faça daquilo o teu universo naquele momento. Quando tu estiver na tua situação, volte ao teu estado normal. E a partir disso tu te universaliza com o outro, ou seja, tu deixa de ver barreiras em relação ao outro. E a conciliação também. O cara inflexível, ele vai entrar numa negociação lá, não vou ceder nada. E daí não vai ter acordo nenhum. Não vai ter negócio. Para ter um acordo, todos vão ter que ceder um pouquinho, né? Vão ter que ser flexíveis para que o consenso final é um pouco do cada um, atenda um pouco cada um. Questão de se flexibilizar também num ponto, talvez não seja exatamente igual, mas tu se botar no lugar do outro. Então, empatia. Tu ter essa flexibilidade, né, de se colocar no lugar do outro. Como é que essa situação está sendo para o outro? Será que eu faria da mesma forma ou pior? É como o outro vê isso. Como o outro vê isso. Ótimo. E essa é a questão, Guilherme, dessa flexibilidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, vem bater contra a outra oposição disso, que é a teimosia, né? A rigidez da teimosia faz com que você não evolua, você se estagna ali, água parada, ela se estagna, né? Então, se estraga, então é uma água insípida. Então, a gente observa que na vida, ela nos dá vários exemplos, até mesmo porque o espírito, nós não somos esse corpo, nós somos um espírito, né, que estamos ocupando essa biomáquina, ela se molda a esse corpo, a essas circunstâncias, para poder vivenciar essa fantasia em que a gente se encontra, esse mundo maia, de forma que há uma flexibilidade muito grande do espírito. Acontece que, dentro da evolução espiritual, as coisas nos molda pelas circunstâncias e o caráter das coisas, e a gente acaba se enrijecendo, criando teimosia, e é justamente uma dessas coisas que a gente tem nesse plano, tipo assim, se lapidar. Quando a gente vem com uma pedra bruta, a gente é preciso tirar toda essa carga pesada que nos envolve para que a gente possa espiritualmente evoluir. Eu costumo fazer a comparação do seguinte, que assim como o fogo, o calor, ele sobe e se expande, o frio ele se concentra e desce, porque é mais pesado. Então, você observa que isso numa correlação com a nossa espiritualidade, a gente tem que se desapegar, né? Porque quando a gente se desapega, a gente fica mais leve e a gente naturalmente se evolui. Isso é uma questão de física, não é nem uma questão de bom senso, digamos assim. Porque a gente observa que quando você, por exemplo, entra num balão, né? Aquele balão que a gente voa aí, e se você, fazendo uma alegoria em que você quer evoluir espiritualmente, e você está juntando, se apegando às coisas e colocando tudo dentro do seu balão, daquele cesto do balão, né? Você coloca lá seus bens, apego à família, apego Enquanto você não se desvencilhar disso, o teu balão vai ficar ali afundando no chão. Você precisa se desapegar, né? Se desapegar, soltar. E aí o teu balão, você espiritualmente, você se eleva. Então, dentro dessa ótica, a gente pode dar inúmeros exemplos de flexibilidade, né? Eu queria falar da rigidez, que é o oposto da flexibilidade. Então, um chefe, um pai de família, a gente vê até nos desenhos animados, aqueles muito rígidos. Então, ele tem as ideias, as verdades dele formadas e não tem negociação com ele. Então, ele acaba se segregando. Não adianta nem falar com ele não tem negociação. Então, ele acaba se isolando, ninguém quer conversar ou negociar com ele, então começa a estagnar tudo. E daí, ele não aceita o bom, que é o ótimo,
Então fica muito chata a pessoa. E tem uns desenhos animados, também as crianças lá, amolece o coração das criaturas. Então a flexibilidade é negociar, né? Porque se conciliar também, né? Perfeito. Na nossa profissão a gente tinha muito atrito com a produção e a gente teve cursos de negociação e relacionamento interpessoal. Tudo tinha que negociar. Tu não podia chegar e impor para o outro, vai ser esse tempo de montagem, vai ser isso, vai ser aquilo. Porque quando tu impor, o outro nunca vai se dar com grado e seguir. Agora, me dá mais 3 minutos nesse tempo de 1h30 que eu preciso buscar a peça lá. Não vai fazer diferença nenhuma aqueles 3 minutos, mas ele vai aceitar aquilo, vai vestir a camisa e vai tentar respeitar, porque tu entrou um acordo, né? Tu foi flexível. Sabe que, e é exatamente isso, mas a questão ela é muito de base, né? Então, onde é que está o fundamento da situação? Porque o sistema humano de vida, ou seja, a nossa sociedade enquanto cultura, ela coloca a gente numa situação de, por exemplo, né? A gente vai para aula nas escolas e o sistema de educação ele ainda é muito atrasado em relação as coisas do nosso cotidiano, né? A gente ainda está vendo coisas assim de química, física, biologia, matemática, até português, história, para a vida não tem. Exatamente, não tem nada voltado para a vida, como assim, a gente podia começar a aprender ali a negociar relação interpessoal, né? A compreender que tu tem que aprender a perder porque a morte vai chegar para todo mundo, principalmente para as pessoas que tu ama. Tu tinha que começar a compreender que respeito. Exato, questões como respeito ao outro, né? Podia fazer sobre como falar em público, coisas assim para te poder ser um pouco mais claro, transmitir as tuas ideias e conviver melhor com o que te cerca, né? E começar a dar uma noção de maturidade. Porque hoje a gente ainda vive essa questão muito, e começa na escola, mas começa na família, né? Tendo assim, a competição, estabelecendo como competição sendo algo saudável, né? Minha opinião é que é uma coisa totalmente improdutiva competir. Porque se todos puxassem para um lado só, não precisa competir nada. É só deixar, a vida vai seguir seu fluxo para chegar lá. Eu queria aproveitar, por favor. Então, tu vem ali e impõe para o outro, tu já quer mostrar superioridade ao outro. Vai ser como eu estou dizendo, não quero nem saber a tua opinião. Esse aqui, ele não vai vestir a camisa e às vezes criar situações, boicotar, criar situações para aquilo ali que tu está dizendo não aconteça, só para que se o problema surgir, vai falar com aquele. Agora, se entrar num acordo, né, daí não vai, se aparecer com um problema, vão tentar resolver com amizade, assim, né, sem criar atrito, e o negócio vai fluir muito mais. É como se tivesse plantado uma semente boa, né? Não plantado uma ruim que vai crescer e vai te gerar problema. Essa tua colocação veio a calhar porque era justamente sobre isso que eu queria comentar. Você levando em consideração uma alegoria em que quando a gente vai crescendo, a gente vai fazendo construindo nossa casa, né? E colocando nossos tijolos. Então o cimento que amálgama, que junta todos esses nossos apegos, apego à família, apego a emprego, apego a um bem material ou outro, são tijolos que a gente vai construindo. E são as tuas posses. São as posses. E o amálgama, o cimento que une tudo isso, os meus desejos, são esses desejos que são assim construídos. O orgulho, né? A vaidade, a soberba. Então isso faz parte do cimento, assim como o cimento leva aquela argamassa, ele leva a água, leva o próprio cimento, leva um aditivo, leva areia, leva barro, conforme seja a composição da massa cimentícia. Isso é que são os cimentos, são a argamassa, composta de quê? Do egoísmo, da inveja, muitas das vezes, do orgulho, não? Tudo isso forma a massa que vai prendendo esses tijolos e você vai construindo a sua realidade.
de forma que para você quebrar, se desapegar desses tijolos, tirar um por um, é muita massa que você está construindo ali. E se a gente vai chegar do outro lado, eu só pedir para nós, tu fez a encarnação que eu te dei, não vai ser um feito faraônico que tu fez, vai dizer foi isso, vai ser coisinhas. Trabalho de formiguinha. Então, se numa situação lá tu foi flexível, se conciliou com o outro ali, ele ficou feliz tu também, foi um grãozinho de areia ali, um grão de milho. Me lembro da pergunta de Arjuna para Krishna, né? Qual é o Advaita, qual é o buscador de Deus que Deus mais ama? E Krishna vai dizer que Deus ama muito os que dão oferta, Deus ama muito os caridosos, Deus ama todos, mas aquele que Deus mais ama é o Advaita que se sacrifica. E o sacrifício que se coloca é exatamente esse, o servir. Deus ama aquele que serve, aquele que carrega seu fardo e assim mesmo auxilia seu irmão. Então tu foi lá falar com a pessoa para resolver uma situação, um problema, e de alguma forma ficou feliz, né? Dentro do possível. Aquele ali era Deus ali. Claro. Então tu agradou a Deus ali, a representação de Deus ali. Agora tu foi lá, deu 2 chutes no peito do cara e voltou embora com a tua soberba, orgulho, tu deu no Deus, né? Aquele golpe, né? E daí, foi uma vez, mas daqui a pouco, todo dia tu planta tempestade, e a balança aqui, plantando vento, tu vai colher tempestade. Falar em balança, essa flexibilidade que a gente tem para desvencilhar dos obstáculos e usar isso inclusive em favor do seu progresso, né? Uma vez que as intempéries da vida, como as vicissitudes, que tem altos e baixos, você saber lidar com isso com uma flexibilidade devida e para entender que na vida existe essas situações que você está muito tempo numa situação de maré mansa, né, como o pessoal chama, e às vezes a maré vira, e aí vem aqueles turbilhões e aqueles tsunamis na sua vida, que se você não tiver espiritualmente preparado, você sucumbe e você vai junto com aquela maré, né? Perfeito, é exatamente isso, né? A questão do trabalho ante a espiritualidade que a gente vê é trazer essa lucidez, essa maturidade para compreender como é que as coisas se dão e quando elas acontecerem, porque a vida é feita de vicissitude, ou seja, em algum momento tu vai estar muito bem, mas em outro tu vai estar muito mal, né? E a partir disso tem o mesmo estado equânime, né? Emocional. Ou seja, quando tu está bem ou quando as coisas na vida vão muito bem ou quando as coisas na vida vão muito mal, tu tem o mesmo estado, entendendo que se vai bem é Deus quem faz está bem, se vai mal é Deus quem faz vai mal, e eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho que passar por isso, sem achar nem bom nem ruim, vivenciando tem que ser vivido com amor. E daí quando tu deixa o outro contente, tu sente um bem-estar também que deixou ele feliz, né? Do contrário, se quiser pisotear, até por orgulho vai dizer, eu venci, né? Mas depois a consciência pesa mais lá pra frente. Então, é no dia a dia, nos relacionamentos. A cada pensamento. É a cada pensamento. Então, tinha mais uma coisa que eu ia falar. Bom, com relação a essa questão de flexibilidade na vida, a gente deve levar em consideração que no seio da família, que a gente está sempre tocando nesse assunto, porque é assim, é uma oportunidade que Deus nos coloca para que a gente vivencie as circunstâncias e ali é onde a gente encontra a maior oportunidade de flexibilidade na vida. Por quê? Porque sempre você vai ter que conciliar com aquela vivência, porque vejamos o caso dos pais, que chega muitas das vezes, são pais amorosos e o filho vai na mesma, digamos assim, na mesma pegada, no mesmo caminho dos pais. Aí encontra-se a harmonia. A outra situação é que os pais, eles são bonzinhos e o filho vem com uma certa rebeldia,
né? Os filhos vêm com uma certa rebeldia ou um membro da família vem nessa circunstância, são outra situação. A outra é, o filho, digamos, seria vamos colocar essa situação aí, que o filho vem com rebeldia e o pai está querendo fazer tudo de bom, e o que é que acontece? Se você não tem flexibilidade enquanto pai, que vem com a missão de ser pai, de ser mãe, e buscar isso na prática ali, vivenciar, se você não tem essa flexibilidade, você acaba sofrendo. E o que é que acontece muitas vezes com esse tipo de família? Os filhos entram no vício e é um tormento para a família toda. Então, se você não tem flexibilidade e de se harmonizar com essas vicissitudes da vida, você vai acabar sofrendo. Né? É porque a vida do outro, você não pode viver a vida do outro. É aquela conciliação, né? Pai e filho. Eu queria trazer agora que talvez a rigidez, a não flexibilidade é não querer servir. Que eles vêm dizer nada querer, nada ser, apenas servir. Ser servido. Então tu está na frente do outro, se tu tem esse negócio na mente, eu vou servir o outro dentro das minhas capacidades, né? Também não vou ser um capacho, mas eu vou servir o possível. Então eu vou conseguir me flexibilizar mais. A necessidade do outro é tal, o que eu posso ajudar aqui? Uma palavra, uma experiência de vida, ou posso ajudar de alguma forma, mas daí eu estou conseguindo ter mais flexibilidade. Agora, eu não vou ceder nada, vai ser como eu quero. A rigidez total, ele não está querendo servir, seria um oposto à servidão. Né? Tem algum exemplo disso, Guilherme? Tem vários, tanto na vida pessoal como na profissional. Uma que eu tenho quando eu morava com meus pais. Meu pai sempre foi muito rígido, né? E as coisas que eu queria fazer, ele nunca deixava. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu saí de casa. Na época, eu saí com raiva, bravo, enfim, né? Hoje eu consigo compreender que para ele, o entendimento daquele naquele momento era esse. Não tem problema nenhum. Sim. E aí, hoje eu consigo ter essa flexibilidade de compreender que naquele momento era isso. Geração mais antiga, mas se eu não me engano, você teve um certo momento da sua vida que você até viveu pelos parâmetros dos seus pais. E ele foi uma ferramenta que te trouxe aqui. Muito, até na vida, por isso que eu falei da questão profissional. Eu tinha muito problema com isso, porque eu trazia muito forte isso, de tem que ser assim, tem que fazer pelo que, digamos, seja correto ou não. E hoje eu consigo ver outras situações. Antes, o cara errou lá, contava quem errava. Hoje não, vamos lá ver o que a gente pode fazer. Porque nós somos uma empresa. Olhar como um conjunto. Porque nada a gente faz sozinho. Então. Porque se não tiver um consenso ali, vai só contentar um. Isso. Aquele que a vontade foi. Porque daí quando eu apontava que eu dizia que era aquele, era pra mim dizer, não fui eu, foi ele que fez. Uma casa. Tá se defendendo, né? Isso, sempre estando armado. Uma casa, um grupo onde só as leis de um impera, né? Os outros não são participantes. Então, ficamos por aqui com essa mensagem sobre flexibilidade, lembrando que nem tudo é só flexibilidade, você às vezes tem que também ter um pouco de postura e não deixar, digamos assim, ser Maria vai com as outras, e procurar também colocar a sua opinião conforme a situação exige. Então, agradecemos a todos, dê o like aí, inscreva-se no canal e paz seja convosco. Que assim seja.